Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 5 de março de 2026. Segunda semana da Quaresma, quinta-feira, cor litúrgica roxo. Santo do dia, São João José da Cruz. Ele que falou, tudo o que Deus permite, permite para o nosso bem. É uma grande reflexão sobre sofrimento. Com apenas 16 anos, o jovem entrou para o convento de Santa Luzia, no monte, em Nápoles. Então aí nós estamos diante de um italiano convertido, um homem de fé. Ele mudou seu nome para João José da Cruz e no dia da sua profissão religiosa, aos 17 anos, a partir daquele momento, viveu entre os frades menores descalços de Roma, em São Pedro de Alcântara, conhecidos como os frades menores descalços. O frade sabia imitar a irmã pobreza com perfeição. Ia à busca dos pobres não apenas nas esquinas, nas ruas, mas também nas favelas e nos casebres. Durante toda a sua vida, teve apenas um hábito, que com o tempo acabou ficando todo remendado. Talvez seja por isso que ele foi conhecido como Frade dos 100 Remendos. Morreu em 5 de março de 1734, portanto com 80 anos de idade. João José da Cruz foi canonizado pelo Papa Gregório XVI em 1839, junto com Francisco de Jerônimo e Afonso Maria Ligiori, que os conheceram durante a sua vida e lhe pediram muitos conselhos. São João José da Cruz, rogai por nós. Vamos preparar o nosso coração para ouvirmos a palavra do Senhor. Leitura do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Como os cardos do deserto, ele não vê chegar a floração, prefere vegetar na secura do ermo, em uma região salobra e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso, não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Em tudo é enganador o coração, e isto é incurável. Quem poderá conhecê-lo? Eu sou o Senhor que prescruto o coração e provo os sentimentos, que dou a cada qual conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 1. É feliz quem a Deus se confia. É feliz todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus, e a medita dia e noite sem cessar. É feliz quem a Deus se confia. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. É feliz quem a Deus se confia, mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos
e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu-lhe: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ela encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós, por mais que alguém desejasse. Não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão. Se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha a resposta. É lógico que nós estamos diante de uma parábola, de um conto. Jesus está pegando uma história, né? Não é algo que um fato existente. Então não é nada literal. É toda uma história que Jesus usou da realidade do povo judeu, né, para contar essa história e desta história tirar verdades evangélicas para nós. Mas olha a resposta de Abraão diante da sugestão do rico que que morreu, né? E por sua maldade foi para os infernos. Ele pediu: Pai Abraão, manda que alguns dos mortos vá lá e avise meus irmãos para que não procedam mal e não venham parar aqui. Abraão responde para ele: Não, olha, eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não tem como mandar morto nenhum para lá. E ele insiste, mas ele fala: Não, mas se algum dos mortos for lá, certamente eles vão reconhecer é, é, que o seu erro e vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escuta Moisés e nem os profetas, nem eles acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Olha, foi exatamente o que Deus fez. Jesus, Deus se encarnou, Jesus transforma-se em homem, vive no nosso meio, anuncia um novo tempo, o Evangelho, e depois Jesus é morto, crucificado, morto, sepultado. Aí, como morto, ele ressuscita, né, ao terceiro dia, e agora, como ressuscitado, ele envia sua igreja, ele sopra sobre sua igreja o seu espírito. Jesus, depois de ressuscitado, permanece ainda com a igreja 50 dias. Aparece aqui, aparece acolá. Muitos são os testemunhos desse que esse Jesus ressuscitado esteve entre nós e exatamente como esse homem, o rico que estava nos infernos, pediu a Abraão para que mandasse um dos mortos, né, para que ressuscitasse um dos mortos e fosse lá avisar sua família. Então foi exatamente isso que aconteceu. E eles acreditaram no ressuscitado? Não, como Abraão previu. Se eles não acreditam em Moisés e nos profetas, não acreditarão no ressuscitado. Exatamente isso. Agora, a resposta de Abraão aqui nessa parábola é muito profunda. Porque se você pegar Moisés e os profetas, e todo o Velho Testamento, nós vamos ver que lá está escrito em detalhes sobre Jesus Cristo, da forma que ele ia ser concebido, da forma que Maria conduziu essa história, como que José entra nessa história, como que há perseguição à criança, como que eles têm que fugir para o Egito
e do Egito ser chamado de volta, como que ele surge de Nazaré, a sua história toda, a sua vida está no Antigo Testamento, em Moisés e os profetas. Muitas foram as profecias realizadas na encarnação e na vida de Jesus Cristo. E também as profecias falavam que ele ia ser perseguido, que ele ia ser crucificado entre dois malfeitores, até este detalhe, que seu manto seria rasgado e disputado pelos guardas, que seu lado seria furado, né? As suas chagas, tudo isso está escrito no Moisés e os profetas. Então, se você não acredita e não acreditou nisso, como que você ia acreditar no ressuscitado? Mesmo Jesus ressuscitando, e isso é um fato histórico, relatado pelas atas de Roma, né? Um país estrangeiro, com autoridades estrangeiras, que na época o escritor falou, um tal de Jesus, que eles dizem que ressuscitou, está no meio deles. Então, há um fato, há um relato histórico do fato de Jesus ter ressuscitado, sendo testemunhado nas atas romanas, mas eles não acreditaram, né? Então, e muitos hoje não acreditam ainda que o ressuscitado esteve entre nós, exatamente como aqui Jesus usa esta parábola. Ele não está falando de um morto qualquer a proposta era ir lá e converter os irmãos do homem rico. Não, Jesus está falando dele mesmo, né? Então, acontece do ressuscitado estar entre nós e muitos ainda duvidam. Mas também nesse tempo de quaresma, essa santa palavra do Evangelho nos traz a reflexão. Um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias, desprezava aquele homem pobre que sua porta queria comer apenas as migalhas. E na hora que morreu um, morreu outro, um foi viver no paraíso e o outro foi viver nos infernos. Então isso nos traz essa reflexão, né? Nós temos que entender que nós estamos num trem, gente. É uma viagem nossa. Daqui a pouco o trem vai parar na nossa estação, no dia que nós morremos, e você não vai levar dinheiro, não vai levar prestígio, você não vai levar apartamento, sítio, você não vai levar carro, não vai levar nada deste mundo e ainda será julgado segundo as suas obras. Olha o que diz a primeira leitura, né? Eu sou o Senhor que perscruto o coração e provo os sentimentos, que dou a cada qual conforme o proceder e conforme o fruto de suas obras. Então, se eu quero ser salvo e me converto primeiro ao Senhor Jesus, aceito o ressuscitado, e depois as minhas obras, elas refletem a minha fé. A fé salva e as minhas obras confirmam a minha decisão na salvação em Jesus Cristo. Está escrito em Jeremias 17, 5 a 10. Olha também o Salmo 1, né? Eis que ele é semelhante a uma árvore, aquele homem convertido, a mulher convertida, que à beira da torrente está plantada, ela sempre dá seus frutos a seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar. Por quê? É como uma árvore plantada à beira do rio, assim é um homem e uma mulher convertida. Eis que tudo o que ele faz há de prosperar, porque o Senhor está com essa pessoa. Então, as nossas atos, as nossas boas obras nos levam a viver no manancial, nos leva a viver como se fosse uma árvore plantada à beira no rio. Pode estar o maior deserto atrás da gente, mas a árvore sobrevive, assim como está nesta imagem, neste ícone que colocamos na primeira leitura, uma árvore plantada no rio e atrás da árvore aqui um deserto danado, uma terra árida, mas ela está crescendo
de uma forma visível e sadia. Assim é um homem e uma mulher convertida no Senhor. Então, que Deus nos dê, diante desse evangelho, em Lucas, capítulo 16, 19 e 31, essa certeza da salvação e a consciência de que neste mundo devemos praticar a justiça, a misericórdia e sempre dependermos de Deus. Que o Senhor nos converta, nos dê um espírito destinado e conforme a sua vontade, para que sejamos contados no número dos almas que serão salvas pela misericórdia de Deus. Que Deus nos abençoe e que essa quinta-feira seja dedicada ao Senhor, consagrada ao Senhor. Amém. Eu me chamo Gilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador. Vamos plantar esta árvore à beira do rio, também para que outras pessoas possam aproveitar essa oportunidade e, quem sabe, se converter ao Senhor, lhe libertar-se de todos os tormentos. Ajude-nos, multiplicando em suas redes sociais esta pregação, esse ensino, para que mais corações se convertam ao Senhor. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.